do portal que é a cara do Piauí, nosso portal Dia. Boa tarde, Tasso. Boa tarde, Valbert. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Valbert, a gente chega trazendo os destaques do portal Dia e a gente traz uma informação triste de momento que acaba de acontecer, infelizmente, mais um atentado a uma escola brasileira, dessa vez no estado do Paraná. E o portal Dia traz a matéria. Um ex-aluno de 21 anos invadiu uma escola, nós temos aí a matéria, 21 anos invadiu uma escola no Paraná e matou, infelizmente, um estudante na escola e outro estudante de 16 anos ficou ferido. Aí nós temos os detalhes, estamos acompanhando aí, Valbert, a imagem da escola lá do Paraná, onde o atentado aconteceu, na cidade de Cambé. Um ex-aluno invadiu o colégio estadual professora Helena Collod, acho que essa é a pronúncia, e matou um estudante a tiros. Um ex-aluno de 21 anos, Valbert, que invadiu a escola e essa ex-aluna, infelizmente, foi morta com um tiro na cabeça, um caso muito triste, e um outro estudante de 16 anos ficou ferido e foi atendido no hospital de Londrina. Esse ex-estudante teria ido à escola, Valbert, pegar uma documentação de quando ele era estudante da escola e ele não teve o nome revelado, é até um protocolo que está se adotando nacionalmente, né, para não dar o troféu a quem comete esse tipo de coisa, que é a repercussão, que é difundir o nome dele, mas... Foi preso, né, Tasso? Foi preso e não irá se divulgar o nome dele por uma questão de até estratégia mesmo, para que outros casos como esse não ocorram. Mais um caso triste que a gente começa falando. Quem tiver em busca de mídia, essa ele, como pessoa, essa não vai ele ter, perdeu né? total, porque a gente não vai dar esse troféu a ele, que normalmente esses casos e esses indivíduos que cometem esses atentados querem mídia, né, querem a repercussão, mas fica aí então o alerta e essa triste notícia que a gente traz no início da nossa participação. Mais detalhes surgirão ao longo do dia e a gente informará também no nosso portal Dia. Outra notícia importante, Valbert, vamos trazer um balanço e uma matéria publicada pela repórter Maria Clara Estrela, que fala sobre o aumento dos casos de embriaguez ao volante e mortes aqui no estado do Piauí. Aí nos últimos 6 anos foram 66 mortes causadas por embriaguez ao volante, desde que a lei seca foi implementada há 15 anos. Nós temos esse balanço, então, dos últimos 6 anos. Os números eles foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. Em todo o Brasil foram 32 mil acidentes registrados em rodovias federais entre 2017 e 2023. Aqui no Piauí foram 671 acidentes registrados, uma média de quase 112 acidentes por ano. Desse total, 228 acidentes foram considerados graves e o número, né, de pessoas que perderam a vida em decorrência da embriaguez ao volante chega a 66 piauienses. Um número triste, né, Valbert? Complicado, mas que a gente ressalta aqui a importância do monitoramento, da realização de blitz, de controle, que vem sendo uma política muito empregada pela nossa Secretaria de Segurança, né? Tasso, é porque também, assim, as regras, elas estão aí para serem cumpridas, mas o secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí deu uma entrevista na semana passada no Douglas e ele foi bem autêntico nas palavras dele. Agora, o que eu tenho para dizer é o seguinte: meu amigo velho, não pode beber para dirigir. Tu não pode beber, mas tu pode ingerir um tiquinho. Que história é essa, rapaz? Porque tem lá, eu não sei quanto que pode ser... O índice de álcool, né? O índice, pronto. Meu amigo, é naquele índice que ele busca, que ali vai para o segundo, terceiro, quarto, a quinta instância e pronto. Então, se não pode, não pode. É desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Ó, tu não pode beber, mas tu pode tomar um tiquinho pra tu... Aí, gente... Entendeu? Então, o resultado é esse que a gente está acabando de mostrar aí, que infelizmente o número de acidentes no trânsito é bem maior por conta dessa situação que o Tasso está acabando de falar. E aí, somente números da PRF, olha aí, só da PRF,
e rodovias federais. Então, fico alerta, estamos aí na semana de São João, né, Valbert? Muita gente faz festas, então muito cuidado a todos. E para concluir, vamos falar de futebol. A rodada não foi nada boa para os piauienses nesse final de semana. O Altos abriu 2-0 contra o Amazonas, Valbert, cedeu a virada para o time do norte do país, que assumiu a liderança da Série C e de quebra jogou o Altos para a zona de rebaixamento para a Série D. Uma partida muito inconstante da equipe aqui da região metropolitana, abriu 2-0, como eu disse, infelizmente sofreu a virada e se complica, vai se complicando cada vez mais nesta difícil Série C e infelizmente uma derrota registrada aí pelo Altos no final de semana. Pela Série D, piauienses também indo mal, infelizmente, e vamos torcer para que o Altos consiga se manter na Série C. Essa semana, na quarta-feira, temos o retorno, né, do futebol nacional e, claro, vamos trazer todos os detalhes aqui. Tivemos a data FIFA, 100 partidas na Série A e B. Voltamos essa semana com as partidas e, claro, vamos trazer todos os destaques aqui. Grande abraço a você. E Tasso, calma aí, não vai embora agora não, que eu quero tirar uma dúvida com você, viu, Marcelo? Tirar aqui uma dúvida com o Tasso, porque eu vi em um dos destaques do Tasso hoje no Comando Geral, em relação às casas. Isso. E eu queria que você trouxesse pra gente um balanço, Tasso. É uma matéria, Valbert, exclusiva que a gente fez no nosso Jornal Dia de hoje, desta segunda-feira. A gente traz o cenário de déficit de moradias aqui no Piauí. Para você ter ideia, Valbert, são 130 mil unidades de déficit aqui no estado, 130 mil famílias que buscam um lar próprio e infelizmente hoje não tem. E a expectativa do governo é que com o retorno do novo Minha Casa Minha Vida, que foi aprovado no Congresso semana passada e sancionado, esse déficit seja reduzido. E na matéria a gente traz os detalhes de todas as mudanças. Nós teremos um aumento na faixa de renda para aquelas pessoas que podem solicitarem ali uma residência nova. Devemos ter casas maiores, né, casas mais amplas, com uma qualidade melhor. E eu conversava com o diretor da ADH, que daqui a pouquinho também vamos trazer no Jornal Dia News, Albert. Ele dizia que a expectativa é estabelecer na região central de Teresina unidades do Minha Casa Minha Vida para darem opções de casas mais acessíveis, para que as pessoas possam morar em regiões mais centrais e terem suas casas em regiões mais centrais. Então, uma matéria exclusiva que a gente vai trazer ao longo de toda a programação. E o Chico Gomes, né, no Comando Geral, lembrava dos tristes casos de pessoas que ganham a casa e vendem, né, Valbert? Um problema que o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica e também a ADH está combatendo, porque é proibido, é um residencial, uma residência que é de benefício assistencial. Proibido, mas é fato, acontece. Infelizmente a gente acontece. Sabe que tá lá, né? Infelizmente acontece, um imóvel que é avaliado em 30, 40 mil reais é vendido por 5, né? Acontece, então, a fiscalização, porque isso é fraude, né? A pessoa que ganha o imóvel para vender, mas é a esperança que a população de baixa renda tem, é o retorno dessas casas. Esperamos, né, Valbert, que muitas casas do Minha Casa Minha Vida seja concedido aqui para os piauienses e que, de fato, quem precisa receba, porque existem, sim, as fraudes lamentáveis. E tá, nessas que já estão aí, vai haver um pente fino para ver essa questão dessa irregularidade, porque uma pessoa me perguntou, até um primo meu, que me perguntou, me pediu uma orientação, eu disse que ia buscar essa informação para ele. Vai haver um pente fino para quem de fato é dono dessas casas, para quem aluga, se vai haver uma punição, se vai ter a casa tomada, vai haver esse pente fino? Nós tivemos em outros estados, Valbert, até algumas operações em conjunto com a Polícia Federal, que chegou a detectar algumas casas dessas que foram cedidas e fraudes, pessoas que receberam mais de um imóvel, pessoas que receberam um imóvel e estavam tentando a venda. Tinha gente anunciando até na internet, Valbert, a casa, e a Polícia Federal, junto com a Caixa Econômica e o Ministério das Cidades, tem investigado e tem punido essas pessoas. Você falava em pente fino. A gestão atual do Ministério das Cidades quer fazer uma análise de todos os conjuntos e as construções que estavam paradas, as obras. Nós temos aqui alguns casos, casas que ficaram prontas e que não foram entregues por algum motivo ainda. Então o Ministério das Cidades está fazendo todo esse levantamento para, de fato, combater esse déficit habitacional, como eu disse, quase todo aqui na região metropolitana, de 130 mil casas. A ideia é, né, Valbert, quem precisa
vai receber a casa. Quem não precisa e está cometendo fraude aos programas assistenciais tem que ser punido de forma exemplar. Esses foram os principais destaques. Grande abraço a você, grande abraço a todos.